Gashiakuta, episódio número 1 da primeira temporada. Um novo dia em uma cidade, as pessoas caminham e vivem suas vidas. Uma garotinha fica triste ao ver seu bichinho de pelúcia ter estragado. A mãe a consola e promete um novo no outro dia. O que estava estragado foi para no lixo e levado para muito longe dali. No local onde o lixo é armazenado, surge um encapuzado todo de branco. Os guardas atiram nele, mas ele desvia de tudo com muita agilidade e foge do local. Notamos a grande segregação econômica da cidade. Os ricos vivem em luxuosas casas e apartamentos brancos, enquanto os pobres sucumbem em ruas sujas e casas feitas de restos de outros lugares. O encapuzado é o nosso protagonista, Rudo. Ele é confrontado por outros jovens, pois o pai biológico de Rudo foi jogado pelo abismo por um crime que o filho jura não ter sido por culpa dele. Esse abismo é um local onde todo o lixo é jogado após sua separação. Nessa comunidade em que mora o Prota, os que são vistos como justiceiros aplicam essa dura pena a quem são acusados de crimes. Rudo mora com um pai adotivo e que ele ama muito. O Prota tem um problema nas mãos, o que as deixam escuras. O novo tutor deu a ele um par de luvas e ele se sente muito bem com elas. Rudo conserta o bichinho de pelúcia e dá a uma moça que ele é apaixonado. Com muita dificuldade ele consegue se declarar e ela diz que poderão sair em breve. Rudo volta correndo para casa para contar ao pai, mas ao chegar ao local, um mascarado foge do local e vê seu pai sangrando no chão. Em seus últimos suspiros pede que Rudo fuja, mas é desmaiado na sequência. Ao acordar é culpado pelos justiceiros pela morte de seu pai. Ele é colocado para ser jogado ao abismo, e ao ver a moça que ama acreditar na acusação, ele se quebra por dentro, além de ouvir diversas palavras maldosas dos demais. Rudo explode em raiva e jura fazer os responsáveis pelo crime. Ele vê o culpado em meios populares, mas não há tempo para dizer mais nada ao despencar pelo abismo. Em meio à caída que parecia sem fim, uma luz toma conta de Rudo e ele consegue pousar em segurança. Algo inacreditável, pois o normal seria o fim dele com a queda. Ao olhar por todos os lugares, vê montanhas de lixo e uma delas começa a se mexer. Uma criatura monstruosa toma forma junto dos detritos. Chegou a hora de sobreviver, Rudo. Gashiakuta, episódio número 2 da primeira temporada. Rudo vê uma criatura imensa de lixo correndo atrás dele. O Prota foge como pode, mas o monstro, que já era um problema, acaba se transformando em 3. Eles vão atacando o Prota, que vai conseguindo escapar dos ataques. Entretanto, um gás tóxico que soltam pela boca envenena o Prota, que vai ficando mais fraco e cuspindo sangue. Parecia ser o fim de Rudo, mas seu desejo de vingança era mais forte. Ao pegarem uma barra de ferro, ela energiza e Rudo consegue lutar contra os monstros. A briga segue por muitos minutos e a cada momento Rudo fica mais fraco pelo envenenamento, mas mesmo assim consegue com um pedaço de telha destruir um dos monstros. Outra criatura ainda maior usa o rugido que faz Rudo voar longe aos pés de um homem mascarado e com um guarda-chuva. O homem coloca uma máscara de gás em Rudo e pede que ele faça silêncio. Mas o Prota, cheio de dúvidas de tudo aquilo, começa a berrar. O homem perde a paciência e berra de volta. Todo esse barulho traz mais de 20 monstros de lixo para a luta. O mascarado evolui seu guarda-chuva em 2 ocasiões e consegue derrotar todos os monstros. Rudo fica fascinado com esse poder, mas com as lesões que sofreu com o gás, ele acaba desmaiando. Engine é o mascarado que salvou Rudo. Temos um flashback de Rudo com seu pai adotivo, na qual ele contava ao Prota que os objetos também possuem almas e que isso poderia ser usado pelos humanos de diversas maneiras. Esses ensinamentos fizeram com que Rudo valorizasse todas as coisas. Ao acordar, o Prota está acorrentado e sendo arrastado por Engine. Rudo exige que o solte, pois ele voltará para a superfície, mas Engine conta que isso é impossível, mas o Prota jura que encontrará o jeito de fazer isso acontecer. Engine abandona Rudo próximo a um posto de gasolina, na qual saem vários homens também mascarados e que tentam levar Rudo para ser vendido. A aura vermelha que fez com que Rudo pudesse lutar contra os monstros volta a aparecer, e ele vai com tudo para derrotar esses vilões. Engine assiste de longe e diz que esse poder de Rudo é chamado de Diver, e o mesmo faz com que objetos sejam usados como verdadeiras armas mortais. O Prota vence todos e faz as pazes com Engine, e ambos vão embora juntos, mas com Rudo tendo um convite para se tornar um dos limpadores. Gashiakuta, episódio número 3 da primeira temporada.
Rudo acorda em um local fechado, mas com segurança, e começa a ser examinado por um médico ancião. O prota não consegue ficar calado sem fazer perguntas, e ambos começam uma discussão engraçada. Engine vê tudo e fica rindo. Ao final, Rudo agradece por ele ter pago pelos cuidados médicos dele. Juntos eles seguem para uma nova cidade protegida por grandes muros. Eles comem e o prota vai conhecendo a região. Engine explica sobre os monstros de lixo e que eles também atacam as cidades. Então, os limpadores têm o papel de os destruir de uma única vez. Engine conta sobre sua arma, o poderoso guarda-chuva, assim como de sua equipe, mas por enquanto apenas vemos as sombras dos mesmos. Engine se despede e deixa uma bolsa com moedas para Rudo, mas ele as perde na sequência para um gato que fugiu para um beco. Rudo encontra um outro homem e eles se confrontam e acabam caindo na porrada. O mesmo também consegue fortificar objetos e já sabia sobre ele. Seu nome é Zanka. O confronto fez Rudo despertar seu poder. Temos outro flashback com o pai adotivo e do poder que aquelas luvas carregavam. Ao voltar à realidade, Rudo entende a mensagem de seu pai e pede desculpas. Eles então ficam bem e se apresentam numa boa, mas voltam a discutir, pois Rudo não consegue sorrir normalmente e Zanka se enfurece com isso. Rudo mostra seus poderes e eles lutam por alguns momentos. Rudo se defende bem com um esfregão e um desentupidor cheio de fezes, e Zanka enlouquece de puro nojo. Rudo fica com a vitória após uma engraçada perseguição. Engine passa de carro e leva ambos embora e ri por longos momentos de toda a situação vexatória e de muito odor que Zanka passou. Rudo fica sem graça. Conhecemos outra limpadora de cabelos vermelhos, Ryo. Ela gosta de Rudo logo de cara e fica brincando com o cabelo dele. O prota faz de tudo para não sangrar pelo nariz, se é que me entendem. No episódio 4 de Gashiakuta, o negócio começa a pegar fogo de verdade. Logo de cara, a gente já cai numa luta insana do Rudo, cheia de tensão, golpe pra todo lado e aquele clima de que qualquer vacilo pode ser o fim. Dá pra ver claramente que o moleque tá evoluindo, não é mais só aquele garoto rebelde, agora ele luta com garra, estratégia e com o peso de proteger os limpadores que estão do lado dele. E não para por aí. Depois da batalha, rola uma perseguição eletrizante, daquelas que deixam a gente colado na tela. É ação pura, sem descanso, e dá pra sentir que o Rudo tá se transformando num novo homem no meio do caos. Mas o episódio também sabe dar uma respirada. Entre uma pancadaria e outra, aparecem uns flashbacks que jogam luz no passado do Rudo. Esses momentos são bem importantes, porque mostram de onde vem a dor dele, o que o motiva e até os fantasmas que ele carrega. Isso deixa o personagem mais humano e faz a gente torcer ainda mais pela vitória dele. E claro, não dá pra esquecer da Ryo. A ruiva é simplesmente um espetáculo nesse episódio. Com movimentos rápidos e certeiros, ela rouba a cena na finalização do combate. E quando saca a mega tesoura para cortar as antenas do monstro, mano, é de arrepiar. E ainda rola uma novidade no enredo, um elemento brilhante que aparece dentro da cabeça dessas criaturas. Mistério novo na área. A parte técnica continua impecável. As lutas são animadas com ângulos dinâmicos que deixam a adrenalina lá no alto, e a trilha sonora dá o tom perfeito, tensão nos combates, calmaria nos flashbacks. Esse equilíbrio faz o episódio voar sem perder ritmo. Para fechar, tem também umas interações entre Rudo e outros personagens que já deixam no ar futuras alianças, mas também possíveis conflitos. Tudo indica que o passado do Rudo não só o persegue, como pode ser o maior vilão da história. No episódio 5 de Gashiakuta, a adrenalina só aumenta. Logo de cara já tem mais uma luta braba pro Rudo, e dessa vez a coisa pega pesado. Ele precisa usar não só a força, mas também a esperteza para não virar poeira. A coreografia da batalha é cheia de movimento, rápida, e mostra que ele está crescendo como lutador, mas ao mesmo tempo revela que ainda é vulnerável. O poder dele é incrível, mas fica claro que ele ainda está aprendendo a dominar essa parada. E é aí que aparecem os Raiders. Esses caras chegam com aquelas roupas brancas que até enganam de primeira, mas na real carregam pura maldade. Enquanto isso, o anime explica uma das maiores curiosidades do mundo: os monstros de lixo nascem da energia negativa das pessoas, das emoções podres que elas preferem jogar fora em vez de encarar.
Tudo isso vai se acumulando até virar uma criatura irracional, feita só de ódio, pronta para destruir qualquer coisa que aparecer na frente. Na base dos limpadores, o Rudo até recebe uma festa de boas-vindas, mas o clima não fica leve por muito tempo. Ele sente a frustração de não estar ajudando como gostaria, e acaba se isolando. Dá para ver que o desejo dele é ser mais forte, mas também que não dá para pular etapas. Logo em seguida, uma nova missão cai no colo deles. Rudo parte junto de Zanka e outros limpadores, mas tudo dá errado rapidinho. Os raiders surgem e o Zanka, como sempre, tenta bancar o tanque sozinho. Só que os inimigos parecem não ter fim e fica claro que tudo é uma armadilha. E aí aparece o Jabber Vonger, um monstro de respeito, que faz a situação explodir literalmente. A cena termina deixando a gente sem saber o que aconteceu com Zanka e o resto. Enquanto isso, o Rudo encara mais uma perseguição insana, fugindo desses inimigos que não dão descanso. A tensão é tanta que parece que qualquer segundo pode ser o último. E entre uma correria e outra, o episódio ainda traz flashbacks pesados, revelando mais sobre o passado do Rudo e a dor que ele carrega. Esses momentos dão uma pausa na pancadaria e jogam mais drama na história. No fim das contas, dá pra sentir que o Rudo tá quebrado por dentro, tentando juntar os pedaços de si mesmo, mas com uma certeza, que ele vai vingar o pai, custe o que custar. No episódio 6 de Gashiakuta, o Rudo começa a despertar ainda mais o seu poder. Mas antes disso, a pancadaria já rola no primeiro segundo. Ele e os limpadores caem de surpresa numa emboscada dos raiders, e logo o clima pesa de vez quando o temido Jabber Vonger aparece e derruba o Gris. A missão dele? Levar o Rudo a qualquer custo. No meio desse caos, Rudo ainda encara um raider sádico, cheio de unhas de metal, que praticamente força o protagonista a se preparar para um novo nível de combate. Só que tudo muda quando o Gris é ferido. Nesse momento, Rudo explode em determinação e acaba criando, com pura força de vontade, uma arma bizarra de 4 braços e uma face, um poder que até então ele não sabia que tinha. A intensidade cresce ainda mais quando pinta um flashback pesado, a lembrança de Rudo chorando por uma boneca jogada no lixo. Essa cena mostra que o poder dele não é só sobre transformar coisas, mas sim dar valor ao que foi descartado, enxergar a humanidade onde todo mundo só vê lixo. É isso que diferencia ele dos outros. Na luta, o Vonger começa a testar o garoto, como se quisesse ver até onde ele pode chegar. Essa nova arma, que nasce do amuleto do Gris, é a prova da ligação entre Rudo e os limpadores, mesmo que ele ainda não perceba totalmente esse vínculo. Mas a batalha tá longe de acabar. A arma até consegue segurar ataques conscientes, mas perde vantagem quando o inimigo age sem lógica. É aí que o Vonger mostra o quão insano é, ele se envenena de propósito, perde a consciência e vira uma máquina de ódio sem padrão nenhum. Nesse estado, ele ataca como um monstro descontrolado, e Rudo se vê novamente encurralado. Agora, ele vai ter que ir além dos próprios limites se quiser sobreviver a esse confronto e escapar da fúria dos raiders. No 7º episódio de Gashiakuta mantém o ritmo acelerado da batalha contra o insano Jabber. Ainda debilitado pela explosão anterior, Zanka coloca todas as suas forças em jogo para proteger sua equipe, mesmo que isso custe sua própria vida. Seus movimentos, embora pesados, revelam uma estratégia inesperada, que ele aproveita o poder do talismã de Rudo junto com seu estado enfraquecido, transformando sua própria condição em uma arma contra o inimigo. Enquanto isso, Rudo mostra um lado mais bruto e determinado. Ao perceber a hostilidade crescente no despertar de Zanka, ele usa o companheiro quase como uma extensão de si mesmo, acertando golpes devastadores contra o raider. A união improvisada dos dois funciona, mas não sem custos. Durante o confronto, o talismã de Gris começa a se desintegrar em cinzas diante dos olhos de Rudo, que sente o peso da perda e a fragilidade dessa arma tão valiosa. O protagonista entende que, em situações extremas, seu poder pode acabar destruindo os talismãs de seus aliados, e essa consciência promete marcar sua evolução para o futuro. Mesmo assim, Jabber continua imprevisível. Após se envenenar, ele entra em um estado berserker, sem qualquer sinal de hostilidade consciente, o que o torna ainda mais perigoso. Para se manter de pé,
ele chega a se injetar anestesia, prolongando sua resistência. Ainda assim, consegue envenenar Zanca antes de bater em retirada. Usando uma boca de lobo, um dispositivo de teletransporte, o vilão escapa junto com seus capangas. Na hora certa, Engin e Ryo aparecem com força total. Engin, com seu característico guarda-chuva, e Ryo, demonstrando sua brutalidade e precisão, garantem a defesa da equipe e forçam o recuo do inimigo. Essa demonstração de poder dos limpadores reafirma o peso deles dentro da organização. Apesar da vitória parcial, o preço é alto. Gris continua fora de combate, o que mexe profundamente com Rudo, que sente o baque de ver um companheiro cair em missão. O episódio fecha deixando claro que, mesmo com a equipe ainda de pé, o mundo caótico de Gashakuta só vai cobrar mais sacrifícios daqui pra frente. No episódio 8 de Gashakuta, a gente tem aquele respiro depois da treta pesada com o Jabber. O Rudo começa achando que o Gris tinha morrido, só que não. Para surpresa dele, o Gris está vivíssimo, graças à curandeira Ishiastilza, que conseguiu salvar o cara a tempo. E não para por aí, finalmente conhecemos o chefão dos limpadores, o Arca Corvus. O cara chega com presença e já manda logo a real: existe uma fronteira entre a Ground e a série, e quem tenta atravessar, morre. Mas existe uma lenda de uma mulher que conseguiu sobreviver a isso, e claro, o Rudo já fica pilhado com essa história. Outro ponto importante é o mistério em volta das luvas do Rudo. Elas não são qualquer coisa não, fazem parte da tal Vasman Series, uma coleção de instrumentos especiais. E como se não bastasse, ainda aparece um casaco com os mesmos símbolos, deixando claro que tem muito mais segredo nessa história. Mas o episódio também sabe equilibrar a tensão com uns momentos leves, que tem o Engin zoando o Rudo por causa do Gris, que ele achava que tinha batido as botas, tem o Rudo se perdendo todo por causa de doces no QG dos limpadores, e até uns diálogos engraçados com a Ryo que quebram um pouco o clima pesado. No fim, esse episódio funciona como um divisor de águas, resolve a treta do Gris, apresenta o grande líder da organização e ainda joga várias pistas sobre o futuro do Rudo e do mundo de Gashakuta. O episódio 9, chamado A Cidade do Grafite, é diferente de tudo que vimos até agora em Gashakuta. Depois de uma sequência de batalhas pesadas, explosões e até quase morte, a história faz uma curva e leva a gente para um lugar inesperado, uma cidade inteira que respira arte, liberdade e criatividade. É aqui que entra a Canvas Town. Logo de início, temos o Arca Corvus autorizando uma nova missão para os limpadores, que ir até Canvas Town, uma região única nesse mundo quebrado. Só que, ao contrário da paisagem de lixo, destruição e violência que a gente já se acostumou, essa cidade é quase um oásis. Tudo é coberto por grafites, cores, símbolos e uma mistura de caos e beleza. É nesse ambiente vibrante que conhecemos a forma como os givés da região trabalham. Aqui, a arte não é só expressão, é literalmente poder. Cada traço pode se tornar um feitiço, uma defesa ou até uma arma. É nesse contexto que surge Remin, a sucessora do Gob, o famoso giver que já deixou sua marca na trama. A Remin chega com uma presença marcante, cheia de atitude, com uma energia quase caótica, mas que deixa claro que ela tem muito poder. Ela não só demonstra habilidade absurda, mas também carrega aquela aura de quem não se prende a regras. E isso conecta bem com a ideia da cidade, que em Canvas Town, a liberdade vem em primeiro lugar. Diferente dos anteriores, esse episódio não é sobre pancadaria. A gente não vê o Jabber nem nenhuma luta sangrenta, e isso é proposital. A narrativa dá um tempo pra gente e pros personagens respirarem, refletirem e se conectarem com outro tipo de conflito, o de identidade, de expressão, de sobrevivência fora da violência. Canvas Town funciona como um contraponto. É um lembrete de que, nesse mundo que só pensa em descarte e brutalidade, ainda existe espaço para criar, imaginar e dar valor ao que é esquecido. É uma mensagem poderosa, mesmo sem espadas voando ou sangue escorrendo. A direção do episódio capricha no visual. Cada quadro é uma tela viva, com os grafites servindo tanto de cenário quanto de metáfora. É quase como se o episódio inteiro fosse uma carta de amor à arte, ao ato de resistir através da criatividade. Mas nem tudo é perfeito. No quesito avanço de história,
esse capítulo anda devagar. Ele serve mais como introdução da Hemming e da própria Canvas Town do que como um motor que empurra a trama. Ainda assim, o impacto visual e emocional segura o episódio. Esse episódio pode parecer um respiro, mas na real ele planta sementes importantes. Rudo começa a entender que seu poder não é só sobre lutar ou sobreviver, mas também sobre dar valor ao que o mundo tenta jogar fora. E a Hemming promete ser uma personagem que vai bagunçar ainda mais as coisas. Sem falar que a calmaria nunca dura muito em Gashiakuta. A vibe colorida de Canvas Town é quase um prenúncio, e a tempestade que vem depois vai ser ainda mais intensa. O episódio 9 de Gashiakuta pode não ter lutas brutais ou explosões, mas ele brilha justamente por isso. Ele nos mostra um lado humano e artístico desse mundo caótico, apresenta a misteriosa Hemming e abre espaço para novas reflexões. É um episódio de transição, daqueles que fazem a gente respirar fundo antes da próxima bomba cair. Porque em Gashiakuta, quando a paz chega, é só questão de tempo até o caos bater na porta de novo. O episódio 10 de Gashiakuta, intitulado A Penta e a Terra de Ninguém do Deserto, chega como um divisor de águas na história. A gente começa em clima pesado, com a confirmação da morte de Gob, o feiticeiro de Canvas Town. A queda dele não é apenas a perda de um personagem forte, mas sim a quebra de um pilar de proteção. Gob era o responsável por boa parte da segurança e do equilíbrio do grupo. Mas antes de partir, ele deixou seu instrumento vital nas mãos de Hemming Tizar, marcando a jovem como sua sucessora. Essa passagem de bastão é simbólica e, de repente, ela não é mais só uma aprendiz, mas alguém que precisa carregar o peso da responsabilidade de proteger a cidade. E essa virada coloca Hemming em um papel de destaque que certamente vai mudar o rumo da trama. Enquanto isso, Rudo e os limpadores não ficam parados. Eles recebem novos feitiços de proteção, criados justamente por Hemming, e Rudo ganha algo especial, sua máscara facial completa. Esse momento não é só um upgrade de design, é um verdadeiro ritual de passagem. A máscara simboliza que agora ele é visto de outra forma dentro do grupo, com mais respeito, mais responsabilidade, e que já não é o garoto inexperiente que chegou de repente ao mundo dos limpadores. Com tudo pronto, a equipe parte rumo à Penta, uma zona proibida que ganhou a fama de a terra de ninguém. A região é desértica, árida, mas cheia de perigos escondidos entre a areia e os restos de lixo acumulados. A missão é encontrar uma mulher misteriosa, alguém que parece estar ligada aos segredos maiores desse universo. Mas claro, nada é simples. No caminho, os limpadores enfrentam criaturas bizarras, formadas a partir do lixo e da energia negativa das pessoas, monstros com visual ameaçador que lembram escorpiões e outras bestas do deserto. É nesse ponto que Rudo mostra o quanto está evoluindo. Ele revela o uso do 3R, seu instrumento vital, transformando um simples teclado em uma arma mortal durante a batalha. Essa cena é marcante porque mostra a criatividade e a força de vontade do protagonista, que não só usa poder bruto, mas também se adapta, improvisa e cria algo novo para sobreviver. É mais uma prova de que Rudo não é só força, é resiliência e inteligência em combate. Enquanto a pancadaria rola solta, Tommy registra tudo o que pode. Ele desenha, cataloga, observa os novos monstros e deixa claro que cada passo nesse território desconhecido é também um passo em direção ao aprendizado. Essa parte dá um tom de exploração, como se o grupo estivesse desbravando terras proibidas cheias de mistérios esperando para serem revelados. Mas a tensão real vem quando Rudo tem uma visão que, em meio à fumaça da batalha, ele enxerga uma garota misteriosa. Ela aparece rapidamente e some logo em seguida, deixando apenas a dúvida no ar. É essa mesma garota que, no final do episódio, se revela como a mulher da área proibida. O momento é enigmático. Ela surge de forma calma, quase serena, e convida o grupo para sua casa. E aí a pergunta que fica é: e isso é um convite verdadeiro ou uma armadilha prestes a se fechar sobre eles? O episódio 10 também se destaca pelo visual. O cenário desértico, cheio de areia e resíduos tóxicos, contrasta fortemente com as cores vibrantes de Canvas Town que vimos antes. É como se estivéssemos em um outro mundo, mais cruel, mais sombrio, mas igualmente fascinante.
A trilha sonora reforça essa sensação e aumenta a adrenalina nas batalhas, desacelera nos momentos de suspense e dá aquele peso extra nas cenas mais emocionais. No fim, esse episódio deixa bem claro que a história entrou em um novo estágio. Não é mais só sobre sobreviver ou enfrentar inimigos imediatos. Agora é sobre desbravar territórios proibidos, encarar segredos enterrados e lidar com responsabilidades muito maiores. Rudo, Remin, Engin e os outros limpadores estão diante de um mundo que pode engolir qualquer um sem aviso. E a sensação é que o que vem a seguir vai ser ainda mais intenso. O episódio 11 de Gashiakuta começa colocando Rudo, Engin e os demais limpadores em uma armadilha que, embora pareça óbvia para o público, é conduzida de uma forma tão bem trabalhada que os personagens só percebem quando já é tarde demais. Toda a narrativa é construída num clima de tensão psicológica, fazendo com que a sensação de perigo aumente a cada cena. Quem domina o episódio é Amo, que se apresenta como uma figura enigmática, manipuladora e instável. Ela conduz os acontecimentos quase como se estivesse brincando com o psicológico do grupo, mexendo com lembranças, sentimentos e vulnerabilidades de cada um. Uma das cenas mais marcantes é quando Amo convence os limpadores a tirarem suas máscaras dentro da torre em que estão presos, um local que mais parece uma casa de horrores. O pedido soa estranho e arriscado, mas a pressão dela acaba sendo suficiente para que eles cedam, mostrando como a manipulação funciona de maneira sutil e perigosa. Enquanto isso, Rudo sofre bastante com as provocações de Amo, que usa até mesmo os sapatos dela para despertar nele memórias e sensações ligadas a Shiva. O cheiro, as lembranças e as visões fazem o protagonista ficar desestabilizado, deixando claro que seu passado ainda pesa muito e pode ser explorado contra ele. Essas cenas são carregadas de emoção e aumentam a sensação de fragilidade do grupo dentro daquele ambiente. Engin também passa por momentos críticos quando é atacado por Delmon, outro vital instrumento. A situação se agrava porque o restante da equipe não consegue reagir com rapidez para ajudá-lo, expondo uma falha de união entre os limpadores em um momento decisivo. Isso reforça a atmosfera tensa do episódio, que coloca cada personagem em risco de maneiras diferentes. No fim, a maior parte do episódio não é dedicada a combates intensos, mas sim a esse jogo psicológico estabelecido por Amo. As conversas, os truques mentais e as reações dos personagens tomam conta da narrativa, tornando este capítulo uma virada mais focada em manipulação e suspense do que em batalhas diretas. No episódio 12 de Gashiakuta, Rudo brilha como um protagonista verdadeiramente diferenciado, alguém que não se encaixa no molde do herói perfeito. Tudo começa quando Amo usa suas botas da série Vigia para controlar Rudo, Delmon, Ryo e Follow, transformando seus aliados em inimigos da própria equipe. A situação é desesperadora e mostra claramente a pressão que Rudo carrega, que ele não está lidando apenas com um inimigo externo, mas com aqueles que sempre confiaram nele. É nesse caos que Tansy demonstra o poder do seu instrumento vital, Tokushin, conseguindo conter os aliados dominados e mantendo a equipe de pé. Mas mesmo com essa intervenção, Rudo sente a manipulação de forma pessoal, ele percebe que foi enganado e controlado, algo que fere profundamente seu senso de autonomia e honra. Quando Engin retira uma das botas de Amo, Rudo finalmente tem a oportunidade de agir, mas sua reação não é contida ou moderada, e ele explode em fúria, avançando sobre Amo e espancando-a sem piedade. Essa cena é marcante não apenas pela violência, mas por mostrar um lado de Rudo que vai além do típico herói. Ele é intenso, visceral e humano, alguém capaz de carregar dor, raiva e culpa, usando essas emoções como combustível para enfrentar adversidades. Rudo não é perfeito, mas é real, e suas falhas, seu lado sombrio e sua determinação absoluta o tornam imprevisível e fascinante. Ele luta não só contra inimigos, mas contra a própria manipulação, contra o próprio medo e contra limites que ele ainda não domina. Após a batalha, o diálogo entre Rudo e Engin reforça sua complexidade. Engin não o repreende, mas provoca reflexão, ajudando Rudo a perceber que reconhecer falhas e lidar com emoções intensas é parte do crescimento. Esse episódio mostra que ser protagonista não significa apenas vencer inimigos, mas enfrentar a própria escuridão interna e transformar raiva e dor em força. É exatamente isso que diferencia Rudo, ele não é apenas um guerreiro, é alguém que evolui a cada golpe, a cada falha,
E a cada decisão difícil, e é essa humanidade crua que o torna tão único no mundo de Gashiakuta. No episódio 13 de Gashiakuta, intitulado An Empty Gaze, a série entrega um dos momentos mais intensos e sombrios até agora. O capítulo se aprofunda na história de Amo, revelando as feridas do seu passado e mostrando de onde vem a crueldade e o desespero que moldaram sua personalidade. Logo no início, o clima já é pesado. Vemos Amo refletindo sobre sua vida enquanto o grupo de Rudo tenta se recompor após a batalha anterior. Enquanto Tamsi cuida dos ferimentos de Rudo, Amo começa a falar sobre sua infância. E é aqui que o episódio atinge outro nível de emoção. Descobrimos que a própria mãe de Amo a vendeu para um homem desprezível, um giver que a usava como objeto, e que desde então ela passou a enxergar o mundo com um olhar vazio, sem fé em ninguém. É um passado cruel, que explica muito da sua raiva e da forma distorcida como ela lida com os outros. A direção do episódio surpreende ao usar cenas animadas em um estilo mais artístico e perturbador, quase como se fossem desenhos feitos por uma criança. Esse contraste visual torna tudo ainda mais doloroso de assistir, mostrando de forma simbólica o trauma e o colapso psicológico de Amo. A trilha sonora é discreta, mas pesada, deixando o silêncio e os ruídos tomarem conta das cenas mais fortes. Enquanto isso, Rudo tenta se recuperar, mas a dor e a raiva dele só aumentam. A lembrança de ter sido controlado por Amo e de ter atacado seus próprios aliados ainda o consome. Há um momento marcante em que o protagonista solta um sorriso frio e quase demoníaco, um olhar que lembra os fãs do famoso sorriso do demônio de outros heróis trágicos. É um sinal claro de que Rudo está mudando, ficando mais perigoso, mais intenso e talvez mais próximo do caos que jurou combater. Mesmo ferido, ele tenta entender o que sente, equilibrando sua humanidade com a força que o consome cada vez mais. O episódio também deixa pistas importantes sobre o mundo dos Givers. Amo menciona figuras misteriosas com asas que ela viu se dirigindo a Sphere, o que abre espaço para novos mistérios sobre as origens do poder e os segredos que conectam o céu e o lixo, os dois mundos que formam o universo de Gachiakuta. Fechando com um tom melancólico, An Empty Gaze não é apenas mais um episódio de luta, é um mergulho na dor e nas consequências de um mundo que destrói as pessoas antes mesmo de lhes dar uma chance de viver. Rudo continua crescendo como protagonista, mostrando que ele é muito mais do que um simples herói de ação. Ele é um símbolo de resistência, alguém que encara o pior do ser humano sem deixar de lutar, mesmo quando o preço é perder um pouco de si mesmo a cada batalha. No episódio 14 de Gachiakuta, a calmaria após o caos não dura muito. Logo no início, a tensão toma conta do ambiente enquanto os limpadores retornam de Penta, cada um carregando as marcas da batalha anterior. Mas antes que possam se recuperar, uma nova onda de perigo se aproxima, um prenúncio de que algo ainda maior está prestes a acontecer. O episódio faz jus ao título The Storm Before the Storm, pois tudo o que acontece aqui parece ser o estopim de uma guerra que está prestes a explodir. Entre os momentos mais intensos, temos a presença marcante de Semil Greer, que rouba a cena com uma demonstração de força e coragem impressionante. Enquanto os invasores Marauders atacam de forma impiedosa, Semil mostra que não precisa de grandes armas para ser letal. Ela é pura técnica e determinação. Cada movimento dela é calculado, cada golpe é preciso. E a animação reforça essa sensação com ângulos de câmera dinâmicos e uma trilha sonora que cresce junto com a tensão da luta. Outro destaque importante é o retorno de Alice Stilza, a médica misteriosa que volta ao centro dos acontecimentos. Dessa vez, o episódio revela mais sobre seus experimentos e sua ligação com Esha e August, mostrando que ela talvez saiba mais do que aparenta sobre o funcionamento dos talimãs e a origem dos poderes dos limpadores. Sua presença traz uma camada de mistério e emoção, principalmente quando ela se vê dividida entre a ciência e a empatia. Visualmente, o episódio continua impressionando. Os jogos de luz e sombra são usados de forma simbólica. Em alguns momentos, o brilho dos talismãs contrasta com a escuridão crescente do cenário, representando o equilíbrio frágil entre esperança e destruição. Essa atmosfera prepara o terreno para o desfecho impactante que fecha o episódio. Quando tudo parece se estabilizar, Jabber reaparece de forma abrupta em uma das cenas mais intensas da temporada. Sua entrada é rápida e brutal,
interrompendo qualquer sensação de segurança. O episódio termina em um tom sombrio, com o destino de Amo deixado em aberto e uma sensação de que a verdadeira tempestade ainda está por vir. O episódio 14 é, sem dúvida, um divisor de águas em Gachiakuta. Ele reforça o crescimento de Rudo e seus aliados, aprofunda personagens secundários e prepara o público para o conflito maior que se aproxima. É o tipo de capítulo que não entrega todas as respostas, mas promete que o que vem a seguir será explosivo. O episódio 15 de Gachiakuta começa exatamente onde o anterior parou, com Rudo ainda abalado pelos acontecimentos envolvendo Amo. A atmosfera é densa e carregada. Dá para sentir que o protagonista está entrando em uma nova fase, mais brutal e decidida. Desde o primeiro minuto, a animação não economiza. A luta é frenética, cheia de impactos secos e enquadramentos rápidos que destacam o poder crescente de Rudo. Agora ele parece entender melhor a fúria dentro dele, mas o controle ainda escapa em alguns momentos, o que deixa claro o risco de perder-se no próprio poder. Enquanto isso, Zanka e Tamsi continuam se recuperando da batalha anterior, e há um foco maior no estado dos limpadores após tantas perdas. Engin, como sempre, tenta manter o grupo unido, mas o clima de desconfiança e exaustão pesa sobre todos. O episódio também dedica tempo para explorar um pouco mais o funcionamento dos talismãs, com novos detalhes sobre como eles reagem às emoções do usuário e como o vínculo entre arma e portador pode ser tanto uma força quanto uma maldição. Rudo tem um confronto interno marcante. Durante um breve flashback, ele se lembra de quando acreditava que todo lixo era apenas sujeira e de como agora enxerga valor até no que o mundo descartou. Esse contraste entre o menino que ele foi e o homem que está se tornando é o coração do episódio. A verdadeira luta não é contra Amo ou os Raiders, mas contra o medo de se tornar um monstro como aqueles que combate. No meio da ação, surge um novo inimigo, um Raider mascarado que parece saber demais sobre Rudo e o poder por trás dos limpadores. A luta entre os dois é curta, mas explosiva. O Raider usa um talismã que distorce o ambiente ao redor, forçando Rudo a improvisar e agir puramente por instinto. O resultado é um confronto cheio de adrenalina e impacto visual, onde Rudo quase perde o controle de novo, mas Zanka interfere no último instante, lembrando de quem ele é. O episódio termina em tom sombrio. Rudo, exausto, encara o campo de batalha coberto por destroços, enquanto a voz de Engin fala sobre como os limpadores sempre viveram entre o lixo, e é dali que eles tiram sua força. Uma nova ameaça começa a se formar, e o último frame mostra um vislumbre enigmático de um novo vilão observando tudo das sombras, preparando o terreno para o próximo grande arco. O episódio 16 de Gachiakuta marca o início de uma nova fase para Rudo e os limpadores, misturando ação intensa, drama emocional e uma atmosfera de virada. O capítulo começa com as consequências diretas do confronto contra Amo. O campo de batalha ainda carrega os rastros de destruição e tensão, e vemos Rudo refletindo silenciosamente sobre o que fez. O momento em que perdeu o controle e espancou Amo ainda pesa em sua mente. Ele questiona se está realmente no caminho certo, mostrando um lado humano e vulnerável do protagonista. Enquanto isso, Zanka e Engin reorganizam a equipe, tentando recuperar os feridos e lidar com os danos. Gris continua desacordado, e isso abala profundamente o grupo, especialmente Rudo, que sente a culpa de não ter conseguido evitar tudo o que aconteceu. A relação entre ele e Tamsi ganha destaque, com pequenas trocas de diálogo que reforçam o vínculo de confiança crescente entre eles. A tensão se renova quando uma nova missão é designada: investigar uma série de ataques misteriosos em uma zona periférica, onde resíduos de energia de talismãs têm se acumulado. Lá, o grupo descobre que algo muito mais sinistro está em andamento, indícios de que os Raiders estão se reorganizando sob uma nova liderança. Essa figura, ainda envolta em sombras, parece ter uma ligação direta com o passado dos limpadores e o sistema corrupto que domina o submundo. A ação toma conta da segunda metade do episódio quando Rudo, Zanka e Engin são emboscados. A luta é brutal e bem animada, com Rudo usando seu poder de forma mais controlada, mas ainda explosiva. Pela primeira vez, ele parece entender que sua raiva pode ser uma ferramenta, não apenas um fardo. O estilo de combate de Rudo é mostrado com mais técnica, alternando entre impulsos brutos e movimentos calculados. Um momento marcante ocorre quando o talismã de Rudo começa a reagir de maneira estranha,
como se estivesse absorvendo energia do ambiente. Zanka percebe isso e tenta interromper a luta, temendo que Rudo perca novamente o controle. No entanto, dessa vez, o protagonista se mantém firme, respirando fundo e focando toda a sua força para proteger seus companheiros. É um ponto de virada para o personagem, consolidando-o como um herói diferente. Alguém que carrega o peso de seus erros, mas aprende com eles. O episódio termina com um gancho poderoso. Uma transmissão interceptada revela a voz de uma mulher misteriosa, que menciona a chave para o verdadeiro mundo acima. Rudo escuta isso atentamente, enquanto o som metálico do vento entre os destroços dá o tom sombrio do encerramento. O olhar determinado dele deixa claro que a história está prestes a escalar para um novo nível de conflito e revelações. O episódio 17 de Gachiakuta chegou para deixar claro que essa história está longe de aliviar o ritmo. Desde o início, o clima é tenso, sombrio e carregado de emoção. Somos levados a um flashback poderoso, mostrando parte do passado de Zanka, uma sequência que explica muito de sua personalidade fria e determinada. As cenas alternam entre o presente e o passado, e a dor que moldou o personagem é sentida em cada olhar, em cada respiração pesada. Logo depois, voltamos ao campo de batalha. Zanka enfrenta um inimigo brutal e a luta é intensa, coreografada com um peso quase real. Ele apanha, sangra, cai, mas não desiste. Cada golpe parece simbolizar o quanto ele está disposto a lutar, não apenas contra o oponente, mas contra o próprio destino que o persegue. Gachiakuta mais uma vez mostra que suas batalhas são muito mais que trocas de socos, são conflitos de alma. Enquanto isso, há uma tensão crescente envolvendo os Raiders. Eles agem de forma coordenada demais, quase como se alguém os controlasse por trás dos bastidores. E essa sensação de manipulação, de que há algo muito maior acontecendo, se espalha por todo o episódio. Zanka e os demais começam a perceber que talvez a luta que enfrentam não seja apenas física, mas também política e psicológica. A direção do episódio continua impressionante. Os enquadramentos durante a luta são cinematográficos, as expressões dos personagens são cheias de vida, e a trilha sonora entra nos momentos certos para amplificar a intensidade. Quando Zanka atinge seu limite e quase desaba, há uma breve pausa, um silêncio pesado, e é ali que o episódio brilha. Não é preciso nenhuma fala, o olhar dele diz tudo. O encerramento chega sem alívio. Uma nova presença sombria surge, observando tudo à distância, e deixa claro que o que está por vir vai ser ainda mais destrutivo. O episódio 17 termina em clima de tensão total, deixando o público com a sensação de que algo grande está prestes a acontecer. Gachiakuta continua mostrando por que é uma das obras mais intensas do momento. Sem heróis perfeitos, sem promessas de final feliz, apenas personagens reais, quebrados e determinados a seguir em frente.